Oi pessoal, eu sou a Natália, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês falando um pouco sobre o meu primeiro semestre de jornalismo na faculdade. Então se você curte esse vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais. Então bora começar o vídeo. Vou falar então das 7 matérias que eu tive nesse semestre. Na minha faculdade, no primeiro semestre, você pega matérias obrigatórias que eles mesmos montam a grade. E a partir do segundo, você mesmo monta a sua grade. E aí você decide se você quer pegar todas as obrigatórias no mesmo semestre, se você quer dividir e pegar outras de outros cursos, que essa é a vantagem também da minha UF, que você pode pegar matérias em outros cursos que não o seu. Então eu vou falar aqui as matérias que eu tive nesse semestre, que foram Teoria da Comunicação 1, Fundamentos do Jornalismo, Comunicação e Expressão Escrita 1, Comunicação e Expressão Visual, Mídia e Realidade Brasileira, Sociologia e História da Arte 3. Vou começar falando então de Teoria da Comunicação 1, que eu já vi em grades de várias outras faculdades de comunicação e de jornalismo que possuem essa matéria. E foi uma matéria que eu me surpreendi bastante, porque eu, assim, não gosto muito de matérias teóricas, apesar desse semestre a maioria ser teórica mesmo. Mas foi uma matéria que eu gostei bastante, que a gente falou sobre as escolas que iniciaram o jornalismo, sobre a escola de Frankfurt, essas coisas assim. E eu gostei bastante, assim, teve algumas provas mais difíceis? Teve, mas assim, eu peguei média em tudo, passei em tudo, tudo certo, assim. É diferente, totalmente diferente uma prova da faculdade de uma prova do colégio, ainda mais o meu, que era público, então era realmente complicado, assim. Eu entrei lá de cabeça limpa, assim, falando não vai ser uma prova da escola, mas eu gostei bastante dessa matéria. E vou ter que fazer a segunda parte dela agora no próximo semestre. A próxima matéria é Fundamentos do Jornalismo, que, assim, é a minha queridinha, assim, eu gostei, assim, é a minha favorita de todas as matérias das 7 que eu tive até agora. E a gente aprende um pouco sobre o que é pauta, notícia, reportagem. A gente teve alguns filmes antigos sobre isso e eu gostei bastante disso porque eu adoro filme. E foi uma matéria, assim, por um lado mais fácil que eu consegui pegar, assim, sabe? Porque eu me identifiquei muito, sabe? É uma coisa muito mais técnica, era a matéria que a gente tinha mais sobre o jornalismo em si, mais do que a comunicação, sabe? Então eu gostei muito e era uma matéria com prova e ainda assim eu gostei, né? Tipo, mas foi uma matéria bem interessante e eu faria de novo, certeza. Pegaria a monitoria dela porque eu gostei muito. Comunicação e Expressão Escrita 1, eu gostei, mas ao mesmo tempo, assim, tive alguns problemas. Porque é o seguinte, assim, a matéria seria com algumas coisas de gênero textual e tal, mas a gente não teve tanto isso. Infelizmente, também as aulas da faculdade não ajudam a ter, assim, porque são poucas aulas, a gente não acaba aprendendo muito, o professor falta e essas coisas. Mas não foi também um grande problema pra mim, porque eu também fui com uma nota boa nessa matéria. Eu só acho que poderia ter tido mais comunicação e expressão escrita e não o que acabou rolando, sabe? Eu não gostei muito dessa matéria, infelizmente. Vou pegar a segunda parte dela, talvez seja diferente, talvez, mas espero realmente que eu tenha alguma outra expectativa sobre essa matéria, porque foi complicado, sabe? Eu queria realmente aprender sobre gêneros textuais, essas coisas, e a gente ficou muito agarrado em várias coisas, e eu acabei não aprendendo nada. Essa é a verdade. Comunicação e expressão visual eu gostei bastante, a gente aprendeu um pouco sobre semiótica, que o professor adiantou pra gente, porque a gente também vai ter uma matéria de semiótica daqui a alguns outros semestres, mas eu gostei bastante. Foi a matéria que eu fiz o meu primeiro artigo, e eu gostei bastante disso porque a gente teve um tema livre e eu fiz sobre as capas da Vogue e eu achei bem interessante, assim. Teve apresentação de trabalho também, eu fico um pouco nervosa, eu ainda não sei apresentar assim em público, mas aos poucos eu vou melhorando isso, sabe? Mas foi uma matéria que eu gostei bastante e é isso. Mídia e Realidade Brasileira, a gente falou um pouco sobre realmente a realidade do Brasil e como a mídia está envolvida nisso o tempo todo. Então a gente pegava pautas tipo o aborto, que foi a que eu apresentei, e outros temas que a mídia está envolvida. O professor escolhia um texto e a gente fazia uma apresentação sobre esse texto, no caso um artigo, na sala para o pessoal, e era bem interessante, assim, era uma aula bem comunicativa que a gente discutia sobre temas que realmente devem ser discutidos. E é uma aula bem interessante, assim.
E acho muito importante também pra gente realmente abrir um pouco mais a mente e falar sobre outros assuntos que muita gente tenta evitar. Em sociologia a gente falou sobre alguns autores, assim, citava poucos autores da sociologia mesmo. O professor falava mais sobre a história dele, assim, porque ele é sociólogo, então ele acabou mostrando pra gente vários livros que você via que alguma coisa tinha a ver com metáforas do nosso dia a dia mesmo. E foi uma aula interessante, mas uma pena que, assim, o professor faltava muito e acabava que a gente não teve tanto aprendizado quanto deveria ter. Mas, assim, né, não temos muito o que fazer. Eu gosto bastante de sociologia, mas não foi uma aula que eu curti bastante, assim. Teve a apresentação de um livro que eu fiquei com uma parte bem interessante, inclusive a gente sempre debatia sobre esses livros do professor no meio da aula e eu, assim, naquele dia eu fui lá, debati, questionei mesmo, levantei até um início de treta no meio da sala, fiquei, opa, deixa eu me esconder aqui, mas foi uma aula, assim, que poderia ter sido melhor, mas eu até gostei. Por último, a História da Arte 3, a gente aprendeu sobre Didi Huberman, o Banksy e vários outros artistas, assim, de época, e foi bem interessante. O professor é um amorzinho, assim. Eu, assim, no início eu tinha um pouco de preconceito, assim, porque eu ficava tipo, a gente tá na faculdade de jornalismo, a gente vai aprender sobre história da arte, mas no final das contas tem tudo a ver, sempre tem alguma coisa que conecta e correlaciona uma matéria na outra, então é muito importante, afinal, apesar de eu estar no curso de jornalismo, eu estou na faculdade de comunicação, então a comunicação abrange várias áreas, apesar de eu estar no jornalismo, assim. Então foi uma aula bem importante, assim, foi uma aula bem didática, eu gostei bastante, só que história da arte pra mim não é, assim, aquela coisa, assim, e tal. E eu também, foi a matéria que eu fui pior, assim. Mas, assim, foi uma aula boa. Eu mesmo que não gosto muito do tema, mas, tipo, fazer o quê, né? Pra eu entrar e passar em tudo, eu tenho que fazer essa matéria porque é obrigatório. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre as matérias que eu vou pegar no segundo semestre e a minha expectativa para elas, né? Então, eu vou pegar 8 matérias, sendo uma optativa de outro curso, que são elas: Teoria da Comunicação 2, História do Jornalismo, Comunicação e Expressão Escrita, Comunicação e Expressão Oral, Técnicas de Investigação Jornalística, Produção e Redação em Jornalismo Impresso 1, Fotojornalismo e Francês Instrumental 1. E no caso, o francês vai ser matéria de outro curso e eu tô, assim, com bastante expectativa, até demais, assim. Se eu me decepcionar vai ser horrível, mas eu acho que vai ser bem interessante essa matéria, que é o fotojornalismo, assim, porque eu adoro fotografia, só que eu não sei mexer muito bem na minha câmera e eu acho que isso pode ajudar bastante no canal. E é a matéria, assim, que eu tô lá em cima, assim. Eu acho que agora a gente vai começar a desenvolver um negócio mais técnico do que só o teórico. Então é isso, eu vou adorar essa matéria muito. Então é isso, gente. Esse é o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado bastante e esperem os próximos semestres que eu vou estar gravando, sim. Então, um beijo e até a próxima!